even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. You came out of that, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. You came valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. You came to the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Aí, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. É um momento de adoração, louvor ao nosso Deus. Nós temos muitos motivos para nos alegrar diante dele. E a nossa motivação dessa manhã tem que ser adorá-lo. Amém? Se você veio aqui com qualquer outra motivação, irmão, não deixe o inimigo roubar a bênção da sua vida. Que a sua motivação seja Jesus. Que você venha aqui para adorá-lo. Que você venha aqui para agradecê-lo. Que você venha aqui para consagrar a sua semana que está começando hoje. Em João 8,12 diz assim, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então, quando nós andamos com Jesus, Ele é a luz do nosso caminho, a luz da nossa vida. A Ele nós devemos nossa rendição. Coloque a mão no seu coração nesse momento. E nós vamos colocar-nos diante da presença dEle. Coloque diante dEle os seus pedidos. Se você hoje entrou aqui triste, cansado, desistido, com alguma dor, se você entrou aqui triste, que nesse momento o Senhor venha transformar o teu coração e que você venha sair daqui diferente do que você chegou, amém? Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua presença essa manhã. Colocamos o nosso coração diante do teu altar e pedimos que o Senhor venha cuidar de nós. Tire de nós tudo aquilo que é nosso. Nós pedimos que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não é teu. E que o Senhor venha colocar em nós um coração cheio de Ti. Um coração cheio do Teu Espírito Santo. Que possamos viver os Teus planos. Que possamos viver os Teus projetos. Que possamos sentir a Tua presença essa manhã. Pedimos a Ti que o Senhor venha cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Nós não somos nada sem a Tua presença. Pedimos que o Senhor tire de nós aquilo que não é Teu. E que este lugar venha estar cheio da Tua presença, do Teu Espírito Santo, da Tua graça, do Teu amor. Que a Tua luz venha invadir as nossas vidas. E que se há trevas venha cair por terra em nome de Jesus. Que viemos sair daqui curados, transformados, libertos, esperançosos. Nós colocamos este lugar na Tua presença e pedimos a Ti que se há algum agir aqui que não é Teu, nós repreendemos em nome de Jesus e mandamos embora. Que neste lugar esteja a Tua presença, que neste lugar esteja o Teu Espírito Santo, os Teus anjos aqui, e que somente a Tua palavra venha por aqui, Senhor, neste lugar. Que, Senhor, esses nossos irmãos venham ser, Senhor, cheios de Ti. Tira toda a confusão, Senhor, todo espírito contrário deste lugar nós não aceitamos, e declaramos este lugar um lugar de amor, um lugar de paz, um lugar de alegria, e nós vamos Te adorar, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, e nós derramamos diante da Tua presença a nossa adoração somente ao Senhor. Nós Te agradecemos por esse dia e colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Você recebe.
arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, de dar meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Aleluia! Nós vamos cantar desde o início novamente. Que essa seja a nossa oração. Nós não queremos estar aqui de mentira, nós queremos ser filhos verdadeiros. Faça dessa canção a tua oração nessa manhã. Amém? Aleluia! Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale tudo e não ter nada, minha alma, eu quero me entregar a ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não tem, não vale a pena só me emocionar. Se o meu coração não queima por ti, você vai declarar que o fogo vai queimar sobre o altar, e esse fogo vai incendiar a nossa vida. Aleluia! Santo é o teu nome.
louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias, as harmonias, verdade em nós? Pois de que vale ter, te dar meus lábios? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh Jesus, nós nos rendemos a ti em adoração. Nós nos rendemos a ti, papai, como sacrifício vivo, papai. Nós nos rendemos a ti. Nós não queremos te adorar de qualquer jeito. Nós queremos nos render a ti por inteiro, papai. Recebe a nossa adoração nesta manhã. Recebe, papai. Oh, Espírito Santo, vem com teu fogo. Vem arder em nós, vem queimar em nós. Vem fazer de nós verdadeiros adoradores, papai. Pois nós não queremos ser de qualquer jeito. Nós queremos viver a profundidade do teu amor, da tua graça. Espírito Santo, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo. Tira, Pai, toda a frieza dos nossos corações. Tira, Pai, todo o fingimento. Que nós não possamos te adorar verdadeiramente. Nós não queremos te adorar somente com os lábios, Pai. Que as nossas canções não sejam vazias, que as nossas orações não sejam vazias, mas que o nosso louvor, a nossa adoração venha alcançar o teu trono. Nós te rendemos graças, nós te adoramos, pois tu és o único digno de toda adoração. Oh, papai, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado por nos render. Obrigado por nos constranger a te adorar verdadeiramente, papai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos mostra a tua verdade. Nós te louvamos pela imensidão do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Que a paz seja convosco. Irmão, vou trazer aqui uma palavra de Deus. Esta é de Deus para nós. Provérbio, capítulo 3, versículo 8 ao 10. O 8 é Deus vai falar para nós que Ele dá saúde e dá força. Então vamos lá. Isso será saúde para os teus corpos e vigor para os teus ossos. Isso é Deus que dá para nós, né? Agora a nossa parte é o 9 e o 10. Está escrito assim: honra o Senhor com os teus bens, com todos o teu ganho. Encherão o teu celeiro e a fatura transborda de vinho teus lagares. Você será bem sucedido. Esse é para nós, em nome de Jesus. Agora nós vamos então ficar de pé e vamos ofertar ao Senhor. E pode vir a salva, viu? Então é isso aí, meu povo. E eu vou orar. Senhor, abençoa todos aqueles que vão ofertar na tua casa. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Obrigado por aqui estamos, que nós saímos daqui felizes e será um bom culto, uma boa mensagem para todos. Em nome de Jesus, amém. Que o nosso louvor
avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, Levante, cante. as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Um pouquinho devagar. De que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida. Levante sua mão, como cante. Sem a bateria, adoração. para a bateria. Não vale a pena Só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que Põe a alegra letra aqui ti, também. se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e cantar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Declare mais uma vez, o fogo. E não se apagará. Declare essa verdade. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Levante sua mão e declare: o fogo. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E não se apagará. Que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero ver o meu coração queimar, arder. Põe a mão na sua mente agora. Diga assim: Espírito Santo, me ensina para que eu seja um altar vivo, queimando continuamente. Me ensina para que as mentiras de Satanás não atrapalhem o fogo. Eu quero viver todas as verdades em nome de Jesus. Amém? Se assente. Eu quero que acenda as luzes brancas hoje também, para ninguém dormir. Acende. Tem que ir lá no painel, Jonas. Vai lá, está escrito luz branca. Estamos em guerra. Fala para o teu irmão, estamos em guerra. Presta atenção aqui que eu já vou começar a pregar. A gente deixa a luz amarelinha aqui para você ver o telão melhor. Fica um clean no ambiente. Só que eu vi na internet essa semana que a pessoa tinha luz branca na casa dela. E aí ela tinha dificuldade de dormir.
Aí ela trocou as lâmpadas pelas amarelas. E aí ela começou a dormir melhor. E tem uma explicação, porque a luz branca, na verdade, ela é uma luz azul. É a mesma do celular e da televisão. Por isso que é recomendado, isso aqui não tem nada a ver com a mensagem, tá, gente? Estou falando. É recomendado você ficar 2 horas sem tela antes de dormir. Senão você vai ficar rodando na cama e não vai dormir. Sabia disso? E o cara colocou as luzinhas amarelas na casa dele e ele começou, a luz amarela vai relaxando você. Porque o ambiente fica mais escuro, fica mais tranquilo. E ele então começou a dormir melhor. Então eu falei, agora vamos acender a luz branca para ninguém dormir no culto. Preste atenção. Pode deixar assim, tá bom. Duas pessoas me mandaram mensagem de hoje cedo. Paizão, nós não vamos à igreja. Estamos avisando porque ambas as famílias, a criança estava vomitando. E aí eu vou ficar aqui em observação. Talvez eu leve no médico. Isso aí é um ataque espiritual ou não é? Quem acha que é? Quem acha que não é? Ninguém achou que não é. Hoje nós vamos falar das armas do diabo. Quando o diabo não quer que você venha na igreja, ou às vezes ele deixa você vir na igreja, e ele fica usando distrações para você não prestar atenção na mensagem. Vem aqui, Carol. A Carol é uma criança. Olha lá, pega a boneca da esqueci o nome dela. A Carol está no. Vira de costas para igreja, fica para frente para a igreja. Põe a criança no seu ombro aqui. Como se, não. Não, Carol. Carol, ajuda, Carol. Sim, ó, você está segurando a criança. Mas coisa a perna da criança. Isso. Aqui, ó. Aqui no ombro. Tem aquelas crianças que olhando para trás assim, ó. Não tem? Sobe aqui no altar para todo mundo ver. Sobe aqui. Ó, a mãe está sentada no banco da frente. Eu estou no banco de trás. Aí que... E o pastor pregando. Isso aqui é um ataque espiritual. O diabo está usando a distração de uma criança para você não prestar atenção em algo que vai mudar a tua vida. A gente não vem na igreja dar um rolê. A gente vem na igreja para ouvir a voz de Deus. Obrigado, Carol. E tudo que tirar a tua atenção é um ataque espiritual para você não ser destravado. Então agora você vai desligar o seu celular. Ou você vai esconder ele. Porque o celular é outra coisa que o diabo usa. Quantas vezes os diáconos que estão andando por aí vieram me falar, pastor, que tem de gente aqui que fica no Facebook, no Instagram, na hora do culto. Então, o diabo ele não impede você de vir na igreja. Desde que você esteja aqui, mesma coisa que nada. Quantas pessoas estão na igreja há anos e não sabe um versículo de cor? Semana passada a gente aprendeu que o diabo não quer que você tenha identidade. Ele não quer que você descubra que você é um filho de Deus. E quando você entende que você é um filho de Deus, isso é poderosíssimo. Porque você entendeu que o teu pai é o cara mais poderoso do universo. E você é herdeiro, não só do que o teu pai vai te dar, mas do que ele tem. Você é herdeiro do poder dele. Porque você tem o nome de Jesus que é poderoso, o sangue de Jesus. E nada é mais poderoso que Deus.
Então você vem para a igreja e nem descobriu ainda que você é um filho de Deus, que você é poderoso no mundo espiritual. E o diabo então, como ele não quer que você entenda isso, ele usa as distrações para que você não entenda. Então, muitas vezes ele não impede você de vir na igreja, mas aqui dentro da igreja, ele fica impedindo você de ouvir a palavra. Aquele irmão endemoniado que fica cutucando você e conversando com você, falando da Ponte Preta bem na hora do culto. Irmão, isso é coisa do capeta. Mesmo que a Ponte Preta foi campeã, parabéns aos pontepretanos. Pela primeira vez na vida, eles ganharam a Série C. Mas não desprezamos os pequenos começos, né? Começa assim, primeiro o amador, depois a Série C. Logo, logo é o Mundial, hein, gente? Estou profetizando, hein? Brincadeiras à parte, a gente tem que entender por que a gente vem na igreja. Uma palavra daqui do altar pode mudar o teu casamento. Uma palavra aqui do altar pode mudar teu destino. Uma palavra aqui do altar que você pega pode resolver milhões de problemas seus. Então, preste atenção em como o diabo age. Eu comecei falando aqui que as crianças ficam doentes, bem na hora de você vir no culto. E você sabe o que eu aprendi com a minha mãe há muitos anos atrás, quando eu ainda era criança? Nada nos impede de ir na igreja, só se estiver morrendo mesmo. Vai vomitando, vai com dor de cabeça, porque a hora que chegar lá, passa. Quem já veio aqui doente e passou? Quem já veio? Irmão, eu já vim para a igreja com dengue. Ruim. Quase morrendo, mas eu vim. Porque eu sempre criei que a igreja é o lugar que Jesus cura. Então preste atenção. Se o teu filho ficar doente e você tem um trabalho muito importante na tua empresa, naquele dia você não pode faltar. Você vai ter que entregar lá uma proposta para o teu chefe. Você falta? Não, você dá um jeito de alguém ficar com ele, porque é importante você não faltar naquele dia da tua empresa. É o dia que você vai receber uma promoção. Meu Deus do céu, se você acha que a sua empresa é mais importante que um culto a Deus, você não está entendendo nada. Se um ente querido seu morreu lá na Bahia e bem no dia deu caganeira no teu filho, você deixa de ir no enterro? Se a sua mãe morreu, seu pai morreu, você leva a criança cagando na cárcere e tudo, mas morreu. Eu tenho que estar no enterro. Eu estou usando os extremos assim para a gente entender que Jesus não é menor que a morte da sua mãe. Jesus não é menor que a promoção do seu trabalho. Ah, pastor, mas todo domingo tem culto. Mas de repente naquele culto que você faltou poderia mudar alguma coisa na sua vida. O diabo ataca você para sair da igreja. O diabo coloca coisa no seu coração. E já já vou falar sobre isso. Mas quando a gente não ouve Satanás e ouve Jesus, a gente começa a dar passos em direção a crescer no mundo espiritual e tomar posse cada vez mais das nossas armas espirituais. O diabo não usa só criança, o diabo usa muitas ferramentas, ataques pesados, brigas. Às vezes está tudo bem, quando você vai sair para a igreja começa a brigar com a esposa. Gente, isso é espiritual. O carro começa a quebrar, alguma coisa começa a dar errado. E você tem que aprender, ler o mundo espiritual. E gente, mas vai espiritualizar tudo? Sim, tudo é espiritual. Eu já escutei pastor falar, você fica espiritualizando tudo. Não, tudo é espiritual e reflete no material. Tudo. A sua preguiça. O diabo deixa você preguiçoso. O diabo deixa você com sono. Você já percebeu que você fica atento para tudo, mas na hora de ler a Bíblia você fica com sono? Isso é espiritual, é um ataque para você não ouvir a voz de Deus e não aprender o que Deus quer que você aprenda.
Conheça o seu inimigo, conheça as armas que o seu inimigo usa. E o diabo não está brincando. Eu quero ler o texto de 2 Coríntios 2:11, que diz, coloca para mim por gentileza, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. O diabo não pode ser ignorado. O diabo não é bonzinho, o diabo é para matar, roubar e destruir. E o diabo não está brincando. Tem crente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, ele dá risada para você com a intenção de te matar. O diabo é gentil, o diabo é cordial, o diabo oferece coisas, mas ele quer matar você. Ele é tudo de mal, ele é o próprio mal. Não tem nada de bom nele, não tem nada de bonzinho nele. Satanás é um inimigo desleal, ele é astuto, ardiloso, sempre engana para fazer o que ele quer fazer: matar, roubar e destruir. Ele raramente ataca de forma óbvia, ele é estrategista. Ele ataca seu casamento, por exemplo, para que você pense que o problema é o seu marido ou sua esposa. Ele ataca o seu filho, para que você brigue com o seu filho. Mas o ataque é dele. Essa semana, a gente ficou sabendo aí, 3 dias atrás, eu nem conhecia esse pastor, a pastora que conhecia ele. Ele chama Lucas Hayashi, que é da igreja Zion, ou Zion, deve ser Zion. E ele foi pego em adultério, filmaram ele saindo de um prostíbulo, sei lá como chama isso, que eu nunca fui, graças a Deus. Sempre tive medo de ir no prostíbulo, gente. Sempre tive medo, sabia? Que eu falei, gente, o cara tem que ser muito, o cara tem que estar muito na larica para ir no prostíbulo. Jesus. Desculpa, eu estou no altar, mas eu não vou pôr meu pipizinho tão bonitinho naquele negócio que todo mundo põe. Eu valorizo o meu corpo. Uma vez os meninos pegou eu lá na rua, eles estavam jogando bola na rua, e eles levaram a gente lá no Itatinga, tudo molecado, montamos no carro, vamos lá para vocês verem as mulheres. E se elas fossem bonitas ainda, chegou lá, era uma mais feia que a outra, uma mais descarcanhada que a outra. Eu falei, gente, como vocês têm coragem de pegar um negócio desse aí? Deus me livre. O cara tem que estar muito na secura demais. Como que eu largo a minha esposa? Olha que minha esposa, fica de pé, meu amor. Olha que mulher linda. Como que eu vou trocar isso aí para um triple food aqui? E paga caro ainda para ir lá. Mas tudo bem, mesmo que se for a mulher mais linda do mundo. Presta atenção aqui em mim. Que eu sou seu pai, eu estou te ensinando. Do jeito que eu estou falando aqui é o jeito que eu falo com o Levi lá em casa. E eu estou falando aqui com temor, viu, gente? Estou brincando com Deus, não. Antes de eu fazer qualquer coisa nesse sentido, eu penso na consequência que vai acontecer. E se alguém descobrir? E se? Você acha que eu vou jogar minha família fora, que eu estou construindo há 20 anos, por causa de uma coisinha de momento? Eu estou falando desse tipo de pecado, mas tem vários. Faz ali tal coisa, você vai ganhar milhões, mas e se der errado? Eu vou estragar minha reputação, eu vou estragar minha vida, eu vou estragar meu propósito. Antes de você tomar qualquer decisão que desagrada a Deus, pense na consequência disso. Você vai ficar com medo e vai voltar para trás. Segue aqui uma dica. Tem gente que faz as coisas e nem pensa. Só pensa no momento. E depois?
Sem falar do mundo espiritual e do ninho de demônio que você está contraindo. E como a gente está falando aqui, o diabo não está brincando. Então esse pastor foi filmado saindo de um prostíbulo. E obviamente que o diabo tentou ele, e ele caiu, e foi até lá, e filmaram ele lá. Porque a pessoa que filmou, preste atenção, também está sendo usada pelo diabo. Porque a pessoa que filmou, por mais religiosa que ela seja, essa filmagem não foi para construir. Essa filmagem foi para destruir. Sim ou não? E aí o diabo usa a religiosidade, onde já se viu o pastor. Ele poderia ter feito de outra forma. Ele poderia chegar no líder e falar: ó, eu vi o pastor lá, conversa com ele, porque alguém pode descobrir, pode dar ruim. Eu acho que dá tempo ainda de consertar isso. Mas não, o bichão filmou para escancarar. Então também foi usado pelo diabo. Domingo passado a gente estava no evangelismo ali, e eu estava dançando lá com o pessoal na rua, e tinha um velhinho filmando com a cara feia. E aí o pastor David falou para mim assim: ele está filmando na maldade. Aí que eu dancei mais ainda. Isso, manda pro grupo do bairro. Olha o pastor da igreja preta dançando. Porque aí o povo vai pensar que aqui pode, eles vão vir tudo aqui. Aí a gente cata eles aqui, ó. Fala de Jesus. Você não tem que ter vergonha daquilo que não é pecado. Dançar é pecado? A Bíblia diz que Davi dançou na presença de Deus. A gente é feliz. Crente não é chato, crente é feliz. E o tonto achando que ele estava acabando com a minha reputação. Filma mesmo, filma e espalha, para todo mundo ver que o pastor da igreja preta é da hora. Irmão, você não pode ser usado pelo diabo. Você não pode ser maligno. Se a sua intenção de filmar e tirar foto é destruir a outra pessoa, você é maligno. Você está fazendo o jogo do diabo. Está entendendo? Segue a história. Estou falando das armas que Satanás usa. Essa filmagem chegou lá no pastor lá, titular da igreja. Eu não sei detalhes, eu não estou julgando. Não. Às vezes o pastor usou todas as ferramentas, tentou usar todas as formas, e o pastor envolvido não deu crédito. Pode ser que aconteceu isso, mas eu quero focar na possibilidade daquele pastor não ter nem o direito de ser curado. E aí chegou o escândalo, é um escândalo, a igreja não pode fazer isso, o pastor muito menos. Mas eu acho que antes da gente excluir qualquer pessoa, a gente tem que oferecer oportunidade de tratamento. A nossa igreja é uma igreja que trata. Você pode não gostar do tratamento, mas você está sendo tratado. Sabe quando você é colocado no banco? Você não foi excluído, você foi colocado no banco. Você precisa entender que você fez errado. Aí você vai ter que querer se consertar daquele teu erro. Eu sentei com uma pessoa aqui e falei para ela assim: vou te dar 2 caminhos. Primeiro, que ela já veio falar que queria sair da igreja. Eu ofereci o segundo caminho para ela. Falei: vamos fazer um tratamento? Você vai ficar no banco por um tempo, você vai ouvir Deus falar com você. Não quero, prefiro sair. Então aí ela não aceitou o tratamento. Mas o tratamento foi oferecido. Porque quando a gente está pensando errado, quando a gente está rebelde, quando a gente não quer aceitar a direção da liderança, a gente precisa sentar e pensar se o que a gente está fazendo está certo ou está errado. E deixar Deus falar com a gente. Então, presta atenção aqui. Será que foi dado esse tratamento? Será que foi oferecido isso? Será que o pastor se arrependeu do que ele fez? E aí de repente saiu uma nota na internet que o pastor foi excluído.
e colocou o pecado dele no ventilador. Esse pastor era líder de casais nacional, livros escritos, palestras. Olha onde o diabo atacou, aonde ele mais batalhava. E de repente a igreja, sem perceber, começou a jogar no time do diabo para matar a vida daquela pessoa. Se o seu irmão está na guerra com você e ele leva um tiro e cai, isso eu aprendi com a tropa do elite, tem que usar a bandana que chama? Bandoleira. A bandoleira segura o fuzil. Porque se o inimigo levar um tiro, você solta o fuzil e vai pegar o teu amigo e tira ele da zona da guerra e leva para alguém tratar ferida. Se o seu irmão caiu na batalha, ele precisa ser tratado. Não catar o fuzil e pá, terminar de matar. O diabo tem estratégia. E a gente tem que saber as armas do inimigo. Olha o que a Bíblia diz sobre Satanás. Ele sempre odiou a verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, age conforme o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Não existe verdade em Satanás, ele fala mentiras o tempo todo. Não subestime o diabo, ele não é o seu amigo. O que a Bíblia diz que Satanás é? Preste atenção. Primeiro, pai da mentira, acusador dos irmãos, tentador, Deus deste mundo, Deus em letra minúscula, príncipe da potestade do ar. Ele está agindo para tentar destruir, para tentar travar o teu louvor. Irmão, às vezes eu estou aqui tocando e o louvor tá uma benção, o povo está chorando, está orando em língua, e tem gente assim, ó, mascando chiclete. E o diabo está assim para você, ó. Isso, meu filho. Continua, não louva-se Deus aí, não, louva eu. É uma afronta você vir num culto de adoração e não cantar o louvor. É uma afronta. E tem gente velho de igreja fazendo isso. A letra está rolando aqui. Você não sabe a letra? Lê pelo menos. Ah, não sabe ler? Pede para alguém cantar na sua orelha. Você não é tão burro assim. O louvor cantou 3 vezes, você já decorou uma frase pelo menos. Canta a frase que você decorou. Mas não fica com a boca fechada. Adore. O louvor rolando e você conversando com o irmão do lado. Meu irmão, o que você veio fazer no culto? Culto a gente veio para adorar a Deus. A palavra acontecendo, exceto quem foi escalado para trabalhar. Tem gente que fica lá fora conversando na hora da palavra. O que você veio fazer aqui? Você veio aqui para ficar lá fora conversando? Você não está entendendo quem é o diabo vai pegar você. Ele não está brincando. Você está brincando. Se eu venho para o culto para ficar batendo papo lá fora, coisa nada a ver. Ah, mas era um assunto sério, conversa depois. O assunto é sério, marca depois do culto. Marca um almoço, liga depois para a pessoa. Mas na hora do culto, na hora da palavra, você vai conversar? Não, agora é a hora de Deus falar com você. Nós temos que levar Deus a sério, irmãos. Nós não estamos brincando. E não é à toa que o diabo está destruindo tanta gente dentro da igreja. Porque as pessoas estão brincando, elas não têm noção do que elas estão fazendo aqui. Você não pode vir no culto porque você acostumou. Você não pode faltar do culto porque você está com preguiça. Eu não acordei. Tem um irmão que ele fala para mim, pastor, muda o culto para a noite de novo. Porque, eu não consigo, eu acordo meio-dia. Vagabundo sem vergonha, põe um despertador, acorda cedo. Não tem compromisso com Deus, em nada. Aí você olha a vida da pessoa, a vida toda destruída. E eu estou falando com
Eu falo pro Levi assim, eu tô investindo em você, cara. Eu falo para ele. Presta atenção aqui em mim, ó, vocês são meus filhos. Eu falo para ele, eu estou investindo em você, eu estou investindo na minha vida, eu estou investindo no meu dinheiro. O que eu gasto com o Levi por mês dá para eu comprar um carro muito melhor. Ou viajar para um monte de lugar. E eu falo, você tem que dar certo. Olha aqui para mim, ele olha assim, você tem que dar certo. Se você der errado, eu vou matar você. Eu vou matar você. Você está escutando ele? Tá bom. Vai dar errado para você ver. Se eu não acabo com a tua raça. E sabe quem falava assim comigo? A irmã Dora, que está com Jesus. E olha o que ela fez aqui, um pastor. Tem pai e mãe que fica, ai filho, o filho passando um cocô na cara do pai e da mãe e fica, ai filho, não faz assim, filho. Ai filho, é feio. Continua assim para você ver o que vai acontecer. Os bons costumes não devem ser corrompidos. Ontem eu falei no GD lá, às vezes que eu fiquei bravo com você, eu estava dentro da Bíblia? Eu estava exigindo de você coisas que a Bíblia exige? Então você se ofendeu por quê? Ah, porque não tem que falar assim. Tem que falar como? Porque você está falando mansinho e você não está ouvindo? Agora, sabe o que a Bíblia diz sobre mim em relação a você? A Bíblia diz que eu vou dar conta da tua vida para Deus. Então, eu não quero chegar lá no céu e Deus falar assim, você foi negligente. Você não falou a verdade. Se você obedecer os seus pastores aqui, você vai dar certo. Porque a gente não quer que ninguém aqui dê errado. Eu fico feliz quando você troca de carro. Eu fico feliz quando você viaja. Eu fico feliz quando eu vejo os seus filhos fazendo certo. Mas eu fico muito triste e revoltado quando eu vejo você pisando fora. Saindo para fora do que Deus tem para a sua vida. E dentro dessa igreja, gente, a gente pode perder um monte de gente, não tem problema. Mas presta atenção em quem a gente está perdendo e por que a gente está perdendo. Na verdade, a gente não está perdendo. Porque a árvore, ela precisa dar fruto. De vez em quando Deus corta o galho. O galho que não está dando fruto. Para que nasça broto novo. Para produzir mais fruto. Está na Bíblia isso. Então, o que é dar fruto? É você estar alinhado com Deus. Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse dá muito fruto. Você está na igreja para fazer militância? Tá? Você está aqui? Deus vai cortar você. E vai usar eu. E eu vou ser muito bem usado para cortar você. Eu estou aqui, usa, Jeová, usa. Me faz um facão. Porque nós não estamos brincando, a igreja é de Jesus. Ou estamos brincando? Ou isso aqui vai virar uma Babilônia? Não, não vai. Enquanto eu for pastor aqui, não vai. Nós estamos aqui, irmãos, com seriedade diante de Deus. E por que eu venho na igreja? Para eu mudar as minhas atitudes, para eu me converter. Aquilo que o diabo está jogando na minha mente, eu preciso mudar meu pensamento. Eu preciso mudar a minha forma de pensar, de enxergar. E que jeito que eu enxergo? Do jeito que Deus enxerga. Do jeito que Jesus enxerga. Olha aqui, hoje existem muitas vozes lá no mundo, vozes em tantos lugares, mas você tem que ouvir a voz de Deus. Sempre na história da humanidade, o diabo tentou fazer coisas. Tem uma pessoa lá, não sei se tem gente lá fora. Eu sempre peço para ficar alguém lá, o pessoal esquece. Por favor, atende lá. Presta atenção aqui, meu irmão. Que voz você tem ouvido? A voz de Deus ou a voz de Satanás? O que o diabo não é? Ele não é Deus, ele não é onisciente, não é onipotente, não está presente em todos os lugares. Ele não é
vitorioso no fim. O diabo, apesar dele travar uma batalha, a vontade dele é de levar você para o inferno, porque ele já sabe que ele está condenado. Ele já sabe que ele não tem mais jeito. O fim dele é o inferno. Ele sabe disso. Então o diabo é igual aquela pessoa aidética que quer passar AIDS para todo mundo. Já está condenado, eu vou condenar o máximo de pessoas junto. E ele odeia você, você é a obra-prima do Criador. Por isso que ele investe na sua vida, ele luta contra você, porque ele não quer ver você feliz. E ele sabe que você está indo morar lá onde era a casa dele. Essa é a trama dele. Mas você tem que entender que ele já é vencido. E que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando estão entendendo, diga amém. Quando é que desmascaramos as mentiras de Satanás e elas caem por terra? Alguns sinais de ataques espirituais, presta atenção. Você começa a desmascarar o diabo quando você entende que aquilo que você está passando é um ataque espiritual. Primeiro, sentimento de desânimo sem motivos aparentes. Do nada, ninguém te fez nada, você começa a desanimar. Não tem vontade mais de pentear o cabelo. Não aconteceu nada. Você está desanimado. Você não quer tomar mais banho. Você não quer mais trabalhar. Desânimos aparentes, sem motivos. Um ataque de Satanás. Segundo, confusão sobre o seu propósito. Será que Deus me chamou para isso? Logo quando a Igreja Esperança Viva abriu, hoje eu entendo, na época eu não entendia, Deus estava mudando a minha patente. O mundo espiritual tem patente. Quando eu estava na Quadrangular, eu era só pastor e mestre. E Deus começou a me chamar para eu ser apóstolo. Apóstolo é uma outra patente. E quais que são as características de um apóstolo? Pastores de outras igrejas começam a pedir cobertura espiritual para você, sem você falar nada. E eu já estava lá na Quadrangular para sair, para vir para cá. E alguns pastores começaram: pastor, o senhor me dá cobertura? Pastor, o senhor me dá cobertura? E lá na Quadrangular eu era só um pastor de uma denominação. Eu tinha um superintendente. E aí Deus mandou a gente vir aqui para a Esperança Viva. Quando inaugurou a Esperança Viva, eu sofri ataques sincronizados de potestades e principados. Eu nunca tinha sofrido aquilo. E os ataques foram tão fortes que eu comecei a ficar com depressão. Inaugurou a igreja e eu comecei a ficar com depressão. O diabo usou a boca do meu antigo líder para me amaldiçoar, falar inverdades. E aquilo foi atingindo o meu coração e foi me paralisando. E eu não entendia, hoje eu entendo, mas eu entendi o porquê que eu sofri aqueles ataques. Porque inaugurou uma igreja. E uma das características do apóstolo é que ele funda a igreja. E a igreja foi fundada na minha liderança. Então agora eu estava oficialmente no mundo espiritual com a patente de apóstolo. Não pedi aquilo, mas Deus quis dar. E outros pastores foram pedindo cobertura. E mudou a patente, mudou o nível de guerra. E eu vim a orar aqui onde está a bateria, eu orei por 6 meses. Mas eu fiquei 1 ano e meio com depressão. Meu filho era recém-nascido. A igreja foi inaugurada em 2016, Levi nasceu em 2015. Tinha 1 ano, 2 aninhos. E eu olhava para ele e falava: pai, era para eu estar feliz.
E eu não tinha alegria para nada, paralisado. Parecia que eu estava com uma cola, sem vontade de fazer nada. Ataques cruéis do inferno. Para quê? Para eu desistir daquela patente. E graças a Deus pela vida do apóstolo Petrizzi, que eu vi um podcast do pastor Fabiano, ele falando do pastor Carlito. O pastor Fabiano fala do pastor Carlito, eu falo do apóstolo Petrizzi. O apóstolo Petrizzi me ajudou no momento que eu mais precisei da minha vida. Ele ia levar eu lá no altar da EBVN e orava comigo. E ligava para a gente todo dia: você está bem? Estou orando por você. Gratidão e aliança eterna com aquele homem. Deus mudou a minha estratégia de trabalho, mas não mudou a minha filiação. O apóstolo é meu pai. E como que eu venci aqueles ataques? Com resistência e sabendo quem eu era. Semana passada a gente aprendeu que você vence uma guerra quando você resiste os ataques do maligno. Essa semana eu atendi um pastor em casa e ele falou que está sendo atacado. Eu falei: eu passei por isso. E é desse jeito que você vai vencer, resistindo. Irmão, você pode sofrer qualquer tipo de ataque. A única coisa que você não pode é desistir daquilo que Deus mandou você fazer. E nós continuamos. E a igreja está aqui de pé e nós estamos aqui. E de lá para cá a história, quem viveu, viveu tudo que a gente viveu. E vai viver. Porque nós temos muito para fazer ainda. Agora preste atenção. Confusão sobre o propósito. Perda de paixão por Cristo. Ah, não sei mais se eu sou crente. Como que você não sabe? Ser crente não é modinha. Ser crente é a sua identidade. Quem é Jesus para você? Jesus é um cara legal que te abençoa? Se esse é o seu conceito, está errado. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. E a sua vida é dele para sempre. O que mais? Rompimento de relacionamentos. O diabo começa a tirar as amizades suas da igreja. E as pessoas do diabo começam a se aproximar para levar você para lá. Aí fazia anos que você não ia no barzinho, agora você começa a ir de novo. Em vez de você estar com seus irmãos aqui, você está lá no happy hour com os colegas da sua empresa. E você não está evangelizando, não. Você está bebendo marguerita com metanol. E tomara que morra. Larga a mão de ser idiota. Era para você estar aqui, dando fruto. Você está brincando com Deus. E o diabo não está brincando, não. Vai meter metanol na sua pinga, você vai ver só. Estou falando mentira? Se ofendeu? O problema é seu. As verdades doem. Aí depois que o diabo cata e esmaga, vem aqui chorar. A pastora estava ouvindo uma mensagem ontem do Lucinho. E eu quero te falar essa verdade hoje. Presta atenção. Os crentes hoje estão assim, eles fazem tudo errado. Depois tem coragem de falar: Deus é bom, Deus abençoa, Deus é Pai. Isso é uma meia verdade. Porque Deus é bom mesmo. Deus é Pai. Mas Ele é Pai de quem é filho. Toda mensagem que não tem um se, desconfie. Vou dar um exemplo. Deus vai te abençoar. Irmão, Deus vai te abençoar. Só fala isso. A mensagem verdadeira é: Deus vai te abençoar se você for fiel. Você vai prosperar se você obedecer o que a Bíblia diz sobre isso. Se
hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, comereis do melhor dessa terra. Se. A mensagem tem que ter se. Sabe por quê? Deus não abençoa desobediente. Deus não abençoa a gente rebelde. A pessoa, vou falar uma frase que eu ouvi do seu Madruga. A pessoa não dá bom dia para ninguém, briga com todo mundo, xinga, é sem educação, é rebelde. Depois posta lá, como é bom servir a Deus. Que incoerência é essa? Sou rebelde, meto louco, mas Deus está comigo. Será que está mesmo? E tem uns irmãos que curte ainda, que acha legal. Que ou curtiu porque é burro, não conhece a Bíblia, ou tem o mesmo coração. É isso que eu penso. Eu não curto gente rebelde. Saiu meses depois o irmão. E é outra coisa que está acontecendo com essa sociedade. O cara fala uma coisa hoje, eu nem acredito mais, gente. É tanta gente falando, não, pastor, estamos juntos até o fim, conta comigo. 2 dias depois já mudou tudo. Teve um irmão que terminou o Adão uma terça-feira aqui. A gente foi lá medir o lugar onde a gente quer fazer uma quadra, para ver quanto de areia ia. O irmão do lado, pode contar comigo aí, ó, 3 metros, 5 metros de areia eu vou dar. Pode contar comigo, eu vou dar 5 metros de areia. No domingo seguinte ele pediu para sair da igreja. Deu vontade de mandar um zap. Ele falou, manda areia aí que você falou que ia dar. Presta atenção aqui, é uma coisa que não é nem homem de Deus, não, é homem. Homem e mulher. Você é homem, você é mulher, você tem que ter palavra. Se você fala de pé e senta e muda, você é sem vergonha. Se não vai fazer, não fala. Isso eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Josué tem todos os defeitos, mas ele é homem. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele não falou, ele não vai fazer. Caráter. Se eu não posso fazer, eu não prometo. Se eu prometi, que morra, mas cumpra. Quando eu estava lá no Santo Odile, a pastora tinha um Corsinha. Um irmão pintor falou assim, pastor, esse carro tá bom? Eu coloquei vende-se no carro, que a gente queria vender o carro dela. A Maria Olímpia falou para mim assim, vende esse carro, que eu vou dar um Uno 0 km para a pastora. Isso foi em 2012. Coloquei vende-se. O irmão da igreja falou, esse carro tá bom, pastor? Quanto o senhor quer? Eu queria 8 mil no carro, na época. E eu falei para ele, ó, esse carro tá bom. Eu fui para a praia com ele, fui para São Paulo, fui lá para Araraquara, tá ótimo o carro. O irmão foi lá, fez um empréstimo, tadinho. Foi na Crefisa, fez um empréstimo, pagou à vista o carro. Uma semana depois, ele foi andar, o motor do carro fundiu. É o capeta, só podia ser. E o irmão me ligou e ele falou desse jeito, pastor, o senhor falou para mim que o carro estava bom. E eu acreditei no Senhor. E aquilo foi uma facada, parecia que eu tinha mentido para ele. E eu não sou mecânico, eu não entendo nada de carro. Para mim, carro bom é carro que anda. Tá andando, tá bom. E eu liguei para minha sogra na hora, falei, Maria, a gente vai ter que consertar o motor desse carro, porque eu falei para ele que estava bom. Eu já tinha passado o dinheiro para ela. Ela falou, não, fala para ele ver quanto que é o motor que a gente vai pagar. E aí o mecânico cobrou 2.500 na época. E ela transferiu 2.500 e nós pagamos o motor. Sabe por quê? Porque eu falei que estava bom. Quando você dá uma palavra, mesmo que você se mate, cumpra. Porque a sua palavra tem mais valor do que tudo. Eu falei para minha esposa que eu vou ficar com ela até o fim. Aconteça o que acontecer, palavra. Esses dias, pastor, a gente está falando de arma do diabo? Essa é uma arma que o diabo usa. Esses dias eu estava lá comprando material para o Levi e a moça que estava vendendo material estava falando
que a mulher ficou com câncer. Menino pequenininho. E ela teve câncer. E o marido, que é essa geração Nutella de hoje, que me dá nojo, começou: eu não tenho condições psicológicas para cuidar de você. Largou dela, só porque ela estava com câncer. Presta atenção, os dois crentes, o marido, o pai da mulher, da mesma igreja, todo mundo da mesma igreja. Imagina aqui que o pastor Leandro é Nutella, larga da Lide, só porque ela ficou doente. Presta atenção. Morre. Olha lá. Aí, olha só, imagina que o pastor Leandro larga da Lide porque ela ficou doente. Está amarrado, isso não vai acontecer nunca. Mas, imagine a sua cena. Aí está aqui a Cecília, está aqui o Zé. Aí isso acontece. No outro domingo o pastor Leandro aparece com outra mulher aqui. Foi o que o cara fez. A Cecília vem com o revólver no outro culto. E aí, gente, olha só. Presta atenção. O cara ainda levou a outra mulher na mesma igreja. E a mulher com câncer, o filho lá. Eu tô com raiva, para de rir. A mulher com o filho lá e o cara levando a amante, a outra mulher lá. Meu, olha o nível de mau caráter que o povo tá. E viemos louvar a Deus. Que louvar a Deus o quê, seu sem vergonha? Tem que dar uma sapatada na cara desse cara? Olha como que o povo está mau caráter, Glauco. Meu Deus, não dá raiva. E acha que serve a Deus ainda? Serve o capeta. Que serve a Deus o quê? E o pai da moça, e a moça morreu 1 ano depois, de desgosto. O que mais matou ela foi o desgosto. Você casou, você tem que ser fiel ao seu cônjuge na enfermidade, na saúde, na pobreza, na doença. Você tem que ter palavra. Quantos estão entendendo isso? Meu Deus, como que o diabo está mudando, e essas coisas a gente via lá no mundo, agora está acontecendo dentro das igrejas. Segue aqui, eu estou falando de armas de Satanás. Olha aqui, ó. Quando você tem vergonha e culpa constante, há um ataque. Desejo de desistir de algo que Deus mandou você fazer. Dificuldades financeiras constantes. Não é normal, são ataques. É normal você passar por um momento de dificuldade financeira, todo mundo passa. É normal você ter uma luta ou outra, mas tem gente que ele está afundado na dívida há anos. Tem gente que ele não consegue sair. Tem demônio lá na sua casa. Maria Mulambo, sabe o que é Maria Mulambo? Tudo na sua casa quebrado, sujo. Não, sujeira não é de Deus. Limpa a tua casa, joga coisa quebrada fora. Esses dias quebrou o rodo. O Levi, ele cata os rodos da vassoura e faz gol no quintal. E fica chutando. E ele já quebrou uns 30 rodos já. E esse dia apareceu um rodo quebrado, que ele chuta forte a bola no rodo, quebra. E eu falei, eu preciso jogar esse rodo fora. E porque vai ficar coisa quebrada aqui? Não pode. O que está quebrado na tua casa lá que você está guardando? Está guardando para quê? Eu já fui em casa, que a pessoa abriu o quartinho, tinha uma privada quebrada lá na bancada. Pinico. Tinha um pinico velho furado lá. Boneca sem cabeça. Para que você guarda boneca sem cabeça? Para assustar os outros? Hein? Rádio velho quebrado. Tem gente que tem mania de guardar coisa quebrada. Irmão, joga fora. Isso é ninho de capeta. Está trazendo pobreza para a sua vida. Roupa rasgada, rasgou, joga fora. Ou vira pano de chão. Lá em casa é assim. Quantos estão entendendo? Quando que nós... outras coisas aqui, enfermidade sem causa. A pessoa está doente, vai no médico e não tem diagnóstico. Ataque espiritual.
brigas direto lá na sua casa, na sua família, diabo atacando. Então, entenda as armas do diabo. Agora preste atenção que o diabo mais está usando, é isso que eu quero frisar. O diabo está mais usando hoje, sabe o que é? Internet. Os macumbeiros estão infiltrando nas igrejas. E o maior dom que o pastor tem que ter na igreja hoje chama-se dom de discernimento. Antes dele pôr qualquer pessoa no cargo. Aqui na nossa igreja não entra qualquer um no cargo. Tem igreja que a pessoa começou a visitar o mês seguinte, ela já está em cima do altar. Já está cantando no coral. Já está dando uma palavra. Não, aqui não. Aqui o buraco é mais embaixo. Nós queremos saber se você é macumbeiro ou não. Sabe por quê? A igreja não é brincadeira. Sabe o que está acontecendo na internet hoje? Todo mundo está pegando frases de pastores e repostando. Todo mundo está achando bonito o que os pastores estão falando por aí. Pastor que você nem conhece, nem sabe se é pastor. Aparece lá na minha timeline uma pastora diferente, que eu nunca vi na vida. Nem sei se aquilo é pastora. E um monte de gente repostando. Olha que bonito que ela falou. E sabe o que eles estão falando? O Espírito Santo está me falando isso. Presta atenção aqui. Que eu descobri isso há poucos dias. Eles estão pregando contra hierarquia, submissão à autoridade, obediência à liderança. Você pode fazer o que quiser, Deus te ama mesmo assim. São as frases que estão sendo ditas na internet. E os crentes estão curtindo e compartilhando. Líderes são tóxicos e abusivos. Líderes são narcisistas porque só querem ser obedecidos. E você sabe qual que é a maior estratégia do diabo hoje? Quebrar a hierarquia. E aí o irmão esquece que o pastor é o anjo da igreja e quer falar com o pastor de qualquer jeito. O pastor repreende, a pessoa fala: quem é você para me repreender? Antigamente o pastor repreendia, gente, eu abaixava a cabeça. Quem que te repreendeu? O pastor. Ele é o anjo da igreja. É o que a Bíblia diz, não é? Aí hoje você acha que você está no mesmo nível que o pastor. Ei, se liga. Você está pensando que você está onde? Se o pastor falar com você, você tem que baixar a cabeça. O pastor é autoridade espiritual sobre a sua vida. Ou você está lendo outra Bíblia? As igrejas são tóxicas, os pastores são abusivos. O que é pastor abusivo? O pastor repreender você ser abusivo? O pastor fala para o senhor: irmã, você pode servir ali, isso é abuso? O pastor pregar sobre dízimo e oferta, que é um negócio bíblico, você achar que o pastor está te roubando? Isso é abuso? E aí, estão saindo das igrejas e curtindo essas... o pastor é narcisista, porque ele quer honra. Gente, honra é um princípio bíblico. A quem honra, honra. A quem temor, temor. A cultura do céu é hierárquica. Os anjos e os santos adoram a Deus dia e noite sem parar, dizendo: santo, santo, santo é aquele que está sentado no trono. Você acha que lá no céu você vai chegar lá: e aí, Deus, beleza? Vamos tomar uma. E aí, Deus, fui na igreja, hein? Vamos jogar uma bolinha de gude? Eu não vejo Deus assim, você vê? A Bíblia fala que ele é um fogo consumidor. Quando Satanás se rebelou contra Deus, Deus nem saiu do trono. Deus nem... Do jeito que ele estava, ele ficou.
Quem expulsou Satanás do céu foi Miguel, Gabriel e os demais. Só que a cultura esquerdista que está sendo implantada hoje fala que todo mundo é igual. Todo mundo é igual uma ova. Lá na sua empresa, o seu chefe está acima de você. Respeita ele. Lá na sua casa, o papai e a mamãe estão acima de você. Porque hoje os menininhos tão pequenininhos ficam peitando o pai e a mãe. Ah, seu Levi faz isso. E eu vejo a mamãe, para filho. Outro dia eu vi um vídeo de uma criancinha dando tapa na cara da mãe. E a mãe, para mãe, para. Ensina seu filho sobre hierarquia. E a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Honra. Sabe, antigamente a gente falava, bença pai, bença mãe. Chamava o pai e a mãe de senhor. Mãe, a senhora quer tal coisa? Pai, o senhor quer tal coisa? Respeito, hierarquia. Eu fui almoçar numa casa, eu achei um absurdo. Os filhos todos sentados na mesa e o pai, senhor, de pé. Eu era o convidado, eu falei, irmão, senta aqui. Ele, não, pastor. E os marmanjão lá, tudo comendo lá, e nem para dar a cadeira pro velho. Aquilo foi me dando um ciricutico. E é por isso que está essa sociedade aí. Os velhinhos tudo de pé no ônibus e as bonitonas gordas dormindo. Por isso que é gorda. Não dá nem cadeira pro velho no ônibus. Lá no mundo está tudo errado. Presta atenção. Lá no mundo está tudo errado. Dentro da igreja não pode ser assim. Olha aqui. O dia que tiver almoço aqui, estou te ensinando aqui para você não ser igual ao diabo. Quando tiver almoço aqui, às vezes tem. Ou quando você estiver na fila da cantina e tiver um irmãozinho na fila, fala para ele, irmão, vai lá. O senhor. E o pastor também. Quando vem pastor aqui, a gente honra. Quando a gente chama pastor convidado aqui, a gente faz um café para ele lá no gabinete. Ai, vai puxar saco? Não, é honra. A gente não puxa saco, a gente honra. A Bíblia diz que os homens de Deus devem ser honrados. A gente dá oferta, sabe por quê? Porque eles têm solo fértil. Sabe por que eu prospero? Porque eu dizimo na vida do meu apóstolo e faço isso com alegria. Ele é solo fértil. A partir do momento que eu comecei a primiciar e dizimar na vida dele, eu só prosperei. Ai, não vou dar primícia para o pastor não, porque está roubando meu dinheiro. Então continua assim para você ver quanto mais pobre você vai ficar. Continua com essa mentalidade. Pra você ver a pobreza te pegando. Porque no reino de Deus existe honra. Existe submissão. E tudo que você escutar na internet contra isso, pula. Eu nem perco tempo. E sabe, irmão, a gente precisa ler a Bíblia para isso, para a gente conhecer o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Eu não acho que a igreja é narcisista, não. Eu acho que os pastores devem ser honrados. Não é porque eu sou pastor, não. Eu tenho pastor também, eu tenho liderança, eu honro. Se eu receber um pastor, nós recebemos um casal de pastores lá em casa, a gente fez a melhor comida. A gente colocou o melhor prato. Honra. Aprenda a ter um coração de honra. Se você não quiser ser usado pelo diabo e sofrer ataques do diabo. Quantos estão entendendo? Então, cuidado. Aqui alguém já obrigou você a fazer alguma coisa? Você já deu dízimo aqui, obrigado? Já deu? Alguém ligou cobrando você? Ó, você não deu dízimo. Sabe o que nós temos na igreja? Regras. Porque a igreja não é a casa da mãe Joana. Por exemplo, aqui para você fazer uma função na igreja, você tem que dizimar. Que é o mínimo. Porque para mim dizima quem é crente. Quem não é, não dizima. Mínimo. Que é bíblico. Essa igreja só pede coisas que a Bíblia manda. Então, se um dia você sair daqui falando que essa igreja é abusiva, que o líder é tóxico,
Que mais que eles falam lá? Abuso religioso. Estão falando agora na internet aí, abuso religioso. Sabe o que é abuso religioso? É quando o pastor chama a atenção que o bonitinho fez uma coisa errada. Ele não quer ser chamado a atenção. Abuso religioso. Outro dia uma mocinha aqui da igreja trouxe um namoradinho. Falou para mim, pastor, o senhor orienta a gente? Que a gente está pensando em namorar. E o cara nunca veio na igreja. O cara assim olhando para mim assim, ó. Falei, senta aqui, vem cá. O que vocês querem que eu faça? A gente quer uma orientação e uma oração. Falei, vocês estão namorando? A gente está pensando. Falei, então a primeira orientação, não faça sexo. O cara olhou assim para mim. Porque namoro não tem sexo. Sexo é para os casados. Falei, sabe por que não pode fazer sexo? Aí a irmã assim, toda constrangida. Falei, porque você vai fazer sexo, você vai ficar chonada. Aí você não vai ver os defeitos. E casamento não é sexo. Casamento é muito mais que isso. Então olha primeiro se o cara é trabalhador. Você olha para ver se ela é uma boa moça. Vai lá, visita as casas de vocês. Acabou, tá bom. E ela foi pegando no braço dele assim, foi puxando. Acabou a conversa, orei, eles foram embora e nunca mais voltaram. Hoje o povo está assim, ó. Quando você fala as verdades do evangelho, ninguém quer mais ouvir. Essa igreja não é boa. Aí eles vão querer uma igreja que o pastor vai falar o que eles querem ouvir. Sabe o que ela queria? Que eu falava assim, Deus abençoa eles, Pai. Eles são a obra-prima do Senhor. Olha como eles são bonitinhos. Agora vão, filhos. É isso que eles queriam. Mas quando você fala a verdade, a pessoa se ofende. Você se ofende com a verdade? Pergunta para o teu irmão aí se ele se ofende com a verdade. E eu quero encerrar essa palavra aqui falando 3 coisas que Deus deseja de você nessa guerra. Primeiro, resista às mentiras do diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Segundo, confie no que Deus disse. Terceiro, fortaleça a sua fé. Quando Jó estava sendo atacado, sabe o que ele falou? Eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo lá no Novo Testamento copia a frase de Jó. Ele estava preso e fala, eu sei em quem eu tenho crido. Em breve se levantará em meu favor. A gente tem que saber quem nós estamos servindo. E no momento dos ataques, no momento difícil, no momento de angústia, você vai levantar a bandeira de Jesus e falar assim, eu sei em quem eu tenho crido. Amém, irmão? Confie na palavra de Deus. A palavra de Deus diz. Então é a palavra de Deus que diz. E terceiro, seja firme na fé. E eu quero orar por você nessa manhã. Vamos ficar de pé. Eu quero que você venha aqui na frente como um ato profético. Porque eu quero, com a autoridade de Jesus, blindar a tua mente agora dos ataques de Satanás na mente, as mentiras de Satanás na mente. Põe a mão na sua cabeça, Senhor. Na armadura de Deus lá de Efésios, a Bíblia fala que a gente tem que pôr o capacete da salvação. Então põe na mão na sua cabeça como se você estivesse pondo um capacete agora. Põe um capacete. Lá no X-Men tem um Magneto. O Magneto tem um capacete. E aquele capacete blinda ele dos ataques do careca lá, que eu esqueci o nome, do Rodrigo. Dos ataques do Rodrigo. Olha o bullying. Dos ataques do Magneto. Satanás ali no X-Men o Magneto é do mal e o Charles é do bem, né? Mas vai inverter o negócio, que o Charles é o diabo.
E o diabo ele tenta entrar na tua mente para mudar as verdades de Deus. Então feche os seus olhos agora e fala assim: Senhor Jesus, reveste a minha mente com o capacete da salvação. Que a tua palavra e as tuas verdades jamais saiam da minha mente. Quando Satanás jogar dúvidas, que a tua palavra seja trazida à minha memória, e eu vou combater as mentiras do diabo com as verdades da tua palavra. Em nome de Jesus. Se existe alguma dúvida, se existe algum pensamento contrário, eu repreendo agora. Eu não aceito. Em nome de Jesus. Somente as tuas verdades na minha mente. Eu quero ser obediente, servo, submisso às palavras do Senhor. Senhor, me dê um coração alinhado com o teu, e eu não quero aceitar, eu quero repudiar todas as mentiras do diabo. Eu quero ter nojo daquilo que é do inferno, em nome de Jesus. Amém. Irmão, deixa eu falar aqui uma coisa que eu senti de falar. Espera só um pouquinho. Sabe essa forma de eu pregar aqui? Parece que eu quero bater em alguém. Sabia que isso é bíblico? Os profetas, quando eles veem as coisas do diabo, eles se revoltam. É a mesma revolta que Jesus sentiu lá no templo, que João Batista pregava firme lá no deserto. Se você não sente revolta com as coisas erradas do diabo, alguma coisa está errada. A gente tem que se revoltar. Opa, isso aqui não pode acontecer. Tinha um pastor velhinho, há muito tempo atrás, que eles estavam numa conferência de pastores lá em São Paulo, e eles tinham ido almoçar, e o pastor tinha uns 80 anos. E aí do outro lado da rua, 2 homens começaram a chutar um outro homem lá, bater no outro homem. Aquele velhinho, o pastor ficou tudo parado assim, olhando. O velhinho atravessou a rua: Satanás, sai deles aí agora, em nome de Jesus. Os 2 homens saiu correndo e largou o que estava apanhando lá. Ele ficou revoltado de ver o diabo agindo ali. Está entendendo? Então, se tem uma revolta santa dentro do seu coração. Não se conforme com o que o diabo está fazendo. Você está vendo o diabo agir? Você vai ficar lá assim? Não. Se levante. Está vendo o diabo agindo na sua casa? Se levante, mas com a autoridade do céu. Não é para você agredir ninguém, não é nada disso. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é se revoltar com o que o diabo está fazendo. Quantos estão entendendo? É assim que a gente tem que agir. Amém, irmão? Então faz assim com a sua mão agora. Pai, obrigado por esse culto. Leva-nos de volta para a nossa casa. Nos dê uma semana de vitória. Proteja os seus filhos essa semana de todo ataque do inferno. Leva-nos para o entendimento de guerra, para vencermos cada dia mais. Em nome de Jesus. Quantos crentes digam amém? Eu quero só dar um aviso aqui antes de você voltar para o teu lugar e ir embora para sua casa. Está tendo um espetinho ali fora. Se você tiver sem dinheiro, que é final de mês, você pode marcar. Não sei se tem fichinha lá, pastor, dá para escrever. Você compra lá na cantina, se você quiser marcar, você pode marcar. Leva lá para mistura. Tem 70 espetinhos ali. O nosso alvo é vender tudo. Mesmo que você pague depois, não tem problema. Tá bom? É R$10 cada espetinho. Não é aquele espetinho como chama lá? Do Swift. É um espetinho espetinho bom hoje. Cordão filé mignon. E vale a pena, tá bom? Isso é para ajudar a igreja. Faça isso aí, você vai ajudar a igreja, se você puder. Faz assim com a sua mão, que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Quem recebe, digam amém. Deus abençoe. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite. Você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco.
Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.